Capítulo 9. A influência do servo. Nosso mundo é duro, difícil e ímpio. Por toda parte encontramos agressões, violência, competição impiedosa e revides. E isso não acontece apenas no plano internacional, mas também no indivíduo para com o indivíduo. O que ocorre nas câmaras secretas do Conselho das Nações passa-se também dentro das paredes do lares. Somos seres obstinados, belicosos. Um lar americano, segundo afirma um estudo realizado na Universidade de Rhode Island, é considerado um dos mais perigosos lugares, vindo logo depois dos tumultos de rua e guerra. Nada menos que 30% dos casais americanos conhecem algum tipo de violência doméstica durante seu período de vida. Isso explica a elevada taxa de policiais mortos em serviços a atenderem chamados com brigas em casas de família, que é 20%, e o elevado número de mulheres espancadas em nossa pátria por ano, que é estimado entre 6 e 15 milhões. E esses números estão aumentando. O coração do homem é aberto e totalmente depravado. Que influência poderia ter sobre uma sociedade impetuosa e hostil como a nossa? Um servo, como que é descrito em Mateus 5, do 1 ao 12, que tipo de impacto poderiam ter sobre as pessoas? Que impressão causariam os pobres de espírito, os mansos, os misericordiosos, os limpos de coração e os pacificadores? Essa virtude pouco retumbante parecem ter muito pouca força, quase como que uma guerra de travesseiros em confronto com um conflito nuclear. Principalmente porque temos todas as desvantagens contra nós. Os servos de Jesus Cristo sempre serão uma minoria, um pequeno remanescente cercado por uma maioria contrária, de punhos cerrados e nos ameaçar. Será que nossas Será que nossa presença aqui poderá ter algum efeito positivo? Não seria qualquer esforço um desperdício de energias? Jesus, que esboçou o retrato desse servo, não partilhava desse ceticismo, mas pouco negou que haveria uma batalha. Nós nos esquecemos das pinceladas finas que ele deu naquela tela inspirada que acabamos de examinar e admirar. Lembre-se de suas palavras, eles dão a clara indicação de que a sociedade é uma zona de combate e não um local de veraneio. Mateus 5, 10, 12 diz: Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, perseguirem e mentir ou disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Não, ele nunca se prometeu um mar de rosas. Ele foi bastante explícito e reconheceu que a arena deste mundo não é um amigo leal que nos ajuda na caminhada para Deus. Entretanto, embora isso possa parecer estranho, ele não parou aí e disse àquele grupo de aldeões palestinos e todos os genuínos nos servos cristãos de todas as gerações que a influência deles sobre o mundo seria notável. Eles iriam ser o sal da terra e a luz do mundo, e nós também devemos sê-lo. A influência dele seria tão fortemente sentida e a sua presença tão significativa como a do sal no alimento e da luz nas trevas. Nenhum desses dois elementos é ruidoso e exteriormente forte, mas ambos são essenciais. Se nos ausentássemos este velho mundo, logo começaria a sentir nossa falta. Embora talvez a sociedade não o confesse, a verdade é que ela precisa de sal e luz. O guardião das águas. O falecido pastor Peter Marshall, um pregador eloquente que durante anos foi capelão do Senado americano, gostava de contar a história do guardião das águas, um tranquilo guarda florestal que morava próximo à cidadezinha da Áustria, na encosta oriental do Alpes. O velho havia sido contratado pelo governo da cidade havia alguns anos para manter livre de restolhos e nascentes de água que brotava da montanha e que corria para a fonte que abastecia o lugar. E com fiel e silenciosa regularidade ele vagava pelos montes, removendo folhas e galhos caídos, e raspava o limo até sedimentado que poderia contaminar a água.
Com o passar do tempo, aquela povoação tornou-se um centro de atração turísticas. Cines graciosos nadavam no riozinho cristalizado e as rodas do moinho, localizadas perto das águas, giravam dia e noite. As terras cultivadas eram irrigadas naturalmente e a vista que se tinha dos restaurantes era muito pitoresca, quase indescritível. Passaram-se os anos, uma noite, os membros da Câmara Municipal se reuniram, como faziam todo semestre. Ao examinarem o orçamento, um deles teve seu olhar atraído para o salário que estava sendo pago ao obscuro guardião das águas. Quem é esse velho? Indagou o responsável pela bolsa. Por que o mantemos nesse serviço esses anos todos? Ninguém o vê. Até onde sabemos, esse estranho mateiro não nos presta nenhum serviço, ele não nos é mais necessário, e por votação unânime dispensaram os serviços do velho. Nas primeiras semanas que o seguiram, as coisas não mudaram nada, mas no início do outono as folhas da árvore começaram a cair. Pequenos ramos se quebraram e caíram sobre as fontes, dificultando o curso daquelas águas cristalinas. Certa tarde, então, alguém notou nas águas um colorido ligeiramente escuro, mas alguns dias e a água já se mostrava mais escura. Passada outra semana, viram-se películas de poeira boiando no rio ao longo das margens, e um odor infecto era sentido neles. As redes do moinho giravam mais lentamente e algumas até haviam parado. Os cisnes desapareceram, foram-se os turistas. As garras pegajosas das doenças e moléstas estenderam-se por toda a cidade. Imediatamente, a Câmara Administrativa convocou uma reunião especial, compreendendo-se seu grande erro, readmitir o velho guardião das águas, e dentro de poucas semanas aquele verdadeiro rio da vida começou a purificar-se. As águas voltaram a girar e uma nova vida começou naquela povoada alpino. Embora uma história possa ser fantasiosa, o fato é que não se trata de um simples conto, contém uma analogia vívida e muito significativa com os tempos em que vivemos. O papel que aquele guardião das águas tinha para a cidade é o mesmo que o verdadeiro cristão representa para o mundo. A pitada de sal que preserva e dá sabor, aliada ao raio de luz que esclarece e produz esperança, podem parecer fraca e desnecessária, mas que Deus tenha piedade da sociedade para resolver existir sem eles, porque a cidade que fica sem o guardião das águas é uma ilustração perfeita do mundo sem o sal e a luz. Uma análise crítica de nossos dias. A fim de vermos melhor como nossa sociedade está vazia e desesperada, façamos um rápido estudo de 2 Timóteo 3. Nos primeiros 13 versículos, encontramos 3 descrições irrefutáveis da condição do mundo: difícil, corrupto e enganado. Difícil, leiamos atentamente os versos do 1 ao 7. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que dos amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Agora pegue um lápis e faça um círculo em torno da palavra difíceis no verso 1. A raiz grega empregada significa penoso, áspero, terrível, selvagem, e aparece apenas mais uma vez no Novo Testamento. É em Mateus 8:28, onde o autor descreve 2 homens endemoniados dizendo que eram furiosos. Que bela descrição de nosso mundo, selvagem, áspero e violento. Se alguém duvidar disso e quiser provar sem exageros, basta assistir ao noticiário da televisão. Essas duas fontes comprovam que nossa aldeia se acha em condições desesperadoras. Corrupto. Agora vejamos 2 versos seguintes. E do modo porque Jasne e Jabres resistiram a Moisés, também esses resistiram à verdade. São homens de todo corrupto.
corrompidos na mente quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Paulo menciona dois homens dos dias de Moisés que são figuras de pessoas que vivem nesses dias difíceis. Corrompidos é a palavra empregada para descrevê-los. Faça um círculo em torno dele no versículo 8. Isso significa que a humanidade se acha no mais baixo grau de corrupção e que poderia chegar morta para com Deus. Insensível a qualquer toque espiritual, endurecida de coração e interiormente nas trevas. Dois textos de Isaías me ocorrem agora, que são boas ilustrações de corrupção humana. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um que se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez sair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, 6. Mas todos nós somos como imundo, e todos nossa justiça como trapo de imundície. Todos nós murchamos como a folha, e nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa da nossa iniquidade. Isaías 64, 6, 7. Todos, a depravação é uma doença universal da sociedade e estamos colhendo o que semeamos. No mundo se acha um curso de colisão com o destino e uma eternidade sem Cristo. Vejamos agora a terceira palavra: enganado. Ninguém ficará surpreso ao ler essas palavras, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Faça um círculo em torno dessa última palavra. Nossa aldeia é um lugar onde florescem os impostores. Todas as categorias profissionais estão cheias de entendimento em roubo. Também há religiosos charlatães em todas as partes. Muitos políticos conversam com sua fala enganosa e duras caras. Ninguém, ninguém pode negar a fachada falsa e fingida de tudo que se vê. E a Bíblia está certa, tudo vai de mal a pior. Retira-se a fonte da vida dessa aldeia, retira-se dela o sal e a luz, e dentro de pouco tempo ele se encontrará cheia de enfermidade e contaminações. Pois que vem o guardião das águas, ele pode parecer ausente e sem valor, mas sem o sal e a luz que ele oferece, sem alarde, fica apenas o desespero total. Falando-se tecnicamente, só pode haver um guardião das águas, o Senhor Jesus. Mas nós, os seus servos, seus embaixadores e representantes, fomos chamados para atuar em sua ausência. Nós, os seus servos, fomos designados para realizar uma tarefa não muito diferente daquele que era realizada pelo velho guardião dos Alpes. Mas como podemos executar esse trabalho? Influência indispensáveis para o bem. Voltemos novamente a Mateus 5. Lembramos que nos primeiros 12 versos, Cristo fala das qualidades do caráter de servo. É interessante notar que ele usa os pronomes deles e aqueles. Mas quando menciona a influência do servo na sociedade, diz vós sois o sal, vós sois a luz. É uma realidade bem pessoal. Igualmente significativa é a ausência do termo como. O sal e a luz são aquilo que nós somos, não que nós representamos, que oferecemos, nem coisas com que nos comparamos. A mensagem então é a seguinte: uma sociedade caracterizada pela violência e pelas trevas da corrupção e engano, sem a presença do sal e a luz, irá se deteriorar e por fim se destruirá. Como os servos de Cristo são os mesmos tempos sal e luz, nossa influência é essencial à sobrevivência dela. John Stott fala do valor da influência do seguinte modo: o mundo, evidentemente, é um lugar escuro com pouca luz e sem nenhuma claridade própria, já que precisa de uma fonte exterior a ele. É verdade que ele está sempre falando de sua clareza de conhecimento, mas grande parte de sua luz, de que se gaba, na verdade, é trevas. O mundo revela também uma constante tendência para se deteriorar. A ideia aqui não é de que o mundo é insípido, e que o cristão pode dar-lhe sabor. A ideia é que o mundo possa tornar-se saboroso para Deus é totalmente inviável, mas sim de que está deteriorando. E ele é o próprio não pode impedir esse processo de decomposição. Somente o sal que lhe vem da fonte externa pode fazer isso.
A igreja, por outro lado, é colocada no mundo com uma função dupla, como sal para deter o processo de putrefação social ou pelo menos impedi-lo, e como luz para dissipar as trevas. Quando examinadas mais atentamente essas duas metáforas, vejo que foram ali colocadas deliberadamente a fim de formarem um paralelo interior entre si. Em cada uma delas, Jesus fazia primeiro uma afirmação: Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Em seguida, ele acrescenta uma cláusula, uma condição da qual depende da estabilidade de afirmação. O sal deve reter sua salinidade, a luz deve ter condições de brilhar. Se o sal perder o sabor, não presta para nada. A luz, se for escondida, não tem valor nenhum. Enquanto o sal do servo exerce a influência sobre uma sociedade em decomposição, oferece certa medida de preservação. E quando a luz do servo brilha sobre uma sociedade corrupta e moribunda, um pouco de suas trevas é disperso. Examinemos mais profundamente essas duas metáforas. O sal da terra. Já cheirou um pedaço de carne velha estragada? Lembra-se de haver colocado uma coisa qualquer na geladeira e depois ter se esquecido dela? O odor que se desprende da matéria em decomposição é bem distinto e peculiar. Na cidade onde me criei, Washington, achávamos apenas 75 quilômetros da cidade portuária de Galveston. Nos restaurantes da região sempre se encontravam deliciosos pratos de peixe fresco e ainda se encontram, mas havia outras coisas que fazíamos com os alimentos marinhos, principalmente com o camarão. Quando o amigo se casava, uma das peças que gostávamos de pregar-lhes era remover as calotas dos pneus do carro e enchê-las de camarão. Era um ótimo truque. O camarão não fazia barulho e ele seguia por 2 horas sobre o calor do sul do Texas. Após 2 ou 3 dias de viagem, estacionando em lugares ensolarados, paradas ocasionais no tráfego, a noiva começava a deslizar para mais perto da porta e então começava a indagar-se se talvez seu amado noivo não teria esquecido de trazer o desodorante. À medida que as horas iam passando, ele começaria a pensar o mesmo dela. Enquanto isso, os camarões iam fazendo seu serviço no interior de cada roda. Por fim, o jovem Dom Juan arrancaria a calota, e algumas vezes eles só iriam descobrir a peça uma semana depois. E não é preciso dizer o que aconteceria. Um punhado de camarões encerrados dentro de uma calota do carro durante uma semana faz com que o odor fosse horrível, é horrendo. Se quisermos guardar camarão durante certo tempo, precisamos preservá-lo. Se não o fizermos, ele se deteriorará. Anos atrás usava-se o sal para isso, hoje se utiliza mais o gelo. Ao ler as palavras abaixo, pensamos na terra como um punhado de camarões. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Ora, o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. A terra e seus habitantes encontram-se no contínuo processo de deterioração. Nós somos o sal da terra. O reverendo Tasker, professor de exegese do Novo Testamento da Universidade de Londres, tem razão quando diz: da mesma forma, os discípulos são chamados para serem uma espécie de desinfetante moral para um mundo cujos padrões morais são baixos, estão constantemente mudando e não existem. A nossa própria presença nele detém a corrupção. O sal é ainda um agente curativo e provoca sede. Ele dá sabor, realçando o sabor de muitos alimentos. O sal é uma substância notável, útil, só que será que notemos a presença de uma palavrinha no verso 13? Se o sal vier a ser insípido, quer dizer, se o sal perder a sua qualidade picante, aquilo que o torna peculiar. Jesus não introduz aqui uma advertência imaginária, mas verdadeira. Se for removido do cristão aquela sua virtude que o distingue de tudo, não sobra nada que o tenha valor, para nada mais prestamos, como diz o Senhor. Gostaria de fazer uma observação bem direta agora. O pensamento secular está corroendo sensivelmente esse caráter descritivo que os servos de Deus possuem. E isso está começando a influenciar a Igreja de Jesus Cristo. Muitos crentes já submeteram sua mente ao sistema do mundo. Aquela mente cristã distinta do mundo hoje é peça rara.
Ideologias tais como humanismo, secularismo, intelectualismo e materialismo invadiram o pensamento cristão de tal forma que nosso sal ficou diluído e, em alguns casos, nem existe mais. Francis, revelando determinação e zelo profético, tem tentado despertar-nos a enxergar essa moléstia. Harry Blameres, que poderíamos chamar de scholar britânico e que foi aluno do C.S. Lewis, afirma abertamente de sua forma dogmática: não existe mais pensamento cristão, influenciado e marcado pela imprensa, pelos sistemas educacionais secularizados, pelas expectativas hoje tão baixas da sociedade e pelas todas poderosas pressões do seu grupo social, sem mencionar o impacto causado pela televisão ou cinema. O servo cristão pode facilmente cair na armadilha. Facilmente podemos virtualmente parar de pensar em consonância com a Bíblia e deixar de sacudir o celeiro. É por isso que Jesus expõe essa sua preocupação com tanta ênfase. Para nada mais presta senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Temos que exercer a função de preservar, senão perderemos nossa influência e nos tornaremos tão insignificantes como uma camada de poeira nas ruas da cidade. Servo, tenha cuidado com isso. Antes de passarmos às outras contribuições que temos à sociedade, à luz, gostaríamos de pensar aqui um pouco sobre o aspecto prático e positivo do sal. O sal é polvilhado e espalhado, não derramado. Ele tem que ser espalhado. O sal em demasia estraga um alimento. Isso é um bom lembrete para os cristãos, no sentido de que espalhem, em vez de ficarem todos aglomerados em grupo. O sal aumenta o sabor, mas não aparece. Nunca vemos ninguém dizer: puxa, como esse sal é bom. O que dizemos muitas vezes é: este prato está realmente saboroso. O verdadeiro servo cristão realça o sabor da vida, um sabor que sem ele não existiria. O sal não se parece com nenhum outro tipo de tempero, entretanto, sua forma está exatamente em ser diferente dos outros. Ele não pode ser imitado e, para ser útil, precisa ser colocado no alimento. O sal permanece no saleiro, não vale de nada para ninguém. A luz do mundo. Não lhe parece relevante que Cristo tenha dado ao servo a mesma característica que deu a si mesmo? De novo, lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. João 8,12. O servo de Cristo brilha no meio de uma sociedade que está irremediável perdida, entregue a si mesmo. Agora vamos responder a duas perguntas. Qual é a função básica da luz? E qual é a melhor maneira de desempenhar essa função? A resposta da primeira é óbvia: dissipar a escuridão. Quando se acende uma luz, as trevas se vão. Não importa a densidade dessa escuridão, é a resposta da segunda pergunta encontrada nas palavras de Jesus. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Como não afastadas as trevas? Primeiramente, não se esconder na luz, mas pondo-se sobre um monte. Em segundo lugar, não se impondo limitações a ela, mas colocando-se no velador e alumia todos que se encontram na casa. Os servos estão para o mundo em trevas, assim como as estrelas estão para o céu noturno. Foi essa analogia que inspirou certo escritor a escrever. Às vezes penso como seria maravilhoso se os não crentes ficassem curiosos para saber o segredo da origem de nossa luz e se aproximassem de nós recitando: brilha, brilha, estrelinha, como eu gostaria de saber o que tu és. Constituímos um estranhíssimo fenômeno para os que se acham em trevas. Eles não conseguem estender-nos, e era exatamente essa a intenção de Jesus. Vejamos algumas características distintas da luz. A luz é muda, não faz barulho, não faz alarde, nem levanta bandeiras, ela simplesmente brilha. É como um farol a brilhar numa acidentada costa marinha. A única coisa que faz é brilhar em seu giro constante. A luz indica a direção. Sem palavras e sem sermões, Jesus afirma que os outros veem nossas ações,
mas não há referência ao fato de ouvirem nada. A luz atrai a atenção. Quando acendemos uma luz num aposento às escuras, não precisamos pedir a ninguém para olhar para nós, é um gesto automático. Se você é um crente numa equipe esportiva cheia de atletas não crentes, não você constitui uma luz em meio às trevas. Se você e sua família são os únicos crentes em meio a um bairro de não crentes, vocês são a luz nas trevas. O mesmo acontece a quem é o único estudante crente em sua escola, a única enfermeira crente em sua ala, ou o único empregado crente de sua firma, ou o único vendedor de seu distrito. Essa pessoa é uma luz nas trevas, uma serva de Deus que está sendo observado e que está emitindo uma mensagem bem clara. Muitas vezes sem dizer uma palavra sequer. A princípio é possível que os outros detestem a luz, mas não nos preocupemos com isso. Mesmo assim, eles se sentem atraídos por ela, pois que ela brilhe. Não procuremos exibir-nos mostrando como é forte o nosso brilho, apenas brilhemos. O Dr. Martin Jones salienta esse aspecto. E ao produzirmos e revelarmos luz em nossa vida diária, devemos lembrar que o cristão não chama a atenção do outro para si mesmo. O ego ficou em segundo plano, subjugado pelas qualidades da pobreza do espírito, mansidão e de outras virtudes mais. Em outras palavras, temos que fazer tudo por amor a Deus e para a sua glória. E o eu tem que estar ausente, deve estar totalmente esmagado em todas as suas sutilezas por amor a Deus e para a sua glória. Deduzimos então que temos deduzimos então que temos que fazer as coisas de modo a levar os homens a glorificar a Deus e gloriar-se nele e se dedicar a ele. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens para vosso Pai que estás no céu. Sim, e vê-las de tal modo que eles próprios glorifiquem nosso Pai. Temos que agir assim para que essas outras pessoas possam glorificá-lo também. Que grande lembrete para nós. A aldeia se encontra em tristes condições, difíceis corrupções, e enganando aqueles que vivem nelas, estão levando uma existência insípida e desesperada. Precisamos de sal e luz, os dois ingredientes que o servo de Deus personaliza para eles. Nossa relação e essa responsabilidade. Já que Deus nos chamou para sermos servos do tipo que é sal e luz numa sociedade insípida e em trevas, será necessário que nos dediquemos à tarefa que se encontra diante de nós. Lembremos que o sal não deve perder seu sabor, nem a luz deve ser escondida, a fim de nos mantermos sempre no alvo. Gostaria de sugerir 3 afirmações que descrevem o mundo como podemos cumprir essa missão. 1. Sou diferente. Provavelmente a maior tragédia da cristandade em todos esses séculos da história de transformação tem sido o fato de que ela tende a tornar-se semelhante ao mundo em vez de ir ficando cada vez mais diferente dele. A cultura prevalente tem nos sugado para si com um gigantesco aspirador de pó e é de admirar quando estamos nos conformando a ela. Mas o servo tem que ser diferente, é como disse certo homem, diferente como o queijo e um giz, diferente como o sal é da carne deteriorada, como a luz difere da escuridão de uma caverna. E não deve ser uma diferença apenas de fachada. Lembremos isso, temos que ser genuinamente diferentes. 2. Sou responsável. Se entendo corretamente essas palavras de Jesus, não vejo nelas apenas a ideia de ser sal e luz, há mais do que isso. Tenho a responsabilidade de não deixar que meu sal perca sua qualidade e nem que minha luz se torne obscura ou fique escondida. Vez por outra, será bom dirigirmos a nós mesmos algumas perguntas sérias. O verdadeiro servo não é uma pessoa meramente de palavras, é mais do que isso. Recusamos-nos a nos tornar como aquele cristão que toca, de que fala John Stott, que sai de uma toca sua confortável moradia apenas para ir a reuniões de igreja e depois volta de novo para ela. Para que o sabor do sal seja provado e a luz vista, é preciso que entremos em contato com os outros. Temos uma responsabilidade pessoal nisso. 3. Eu exerço influência. Não nos enganemos, o próprio fato de pertencermos a Cristo, o fato de não adotarmos o sistema do mundo, de marcharmos num compasso diferente, nos reveste do poder de influência diante de nossa sociedade.
É possível que aquele simples e velho guardião das águas não fosse visto com muita frequência, mas o exercício de sua função significava a sobrevivência daquele povoado dos Alpes. E nós estamos sempre influenciando os outros, mesmo quando não assumimos uma postura religiosa e